Palmas com todo o nosso corpo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as fontes com o passado. E em meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. Nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Eu estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. Nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Eu estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vamos marchar, porque somos guerreiros. Oh, somos guerreiros de um exército e temos Cristo como nosso general. Um general que nunca perdeu uma batalha e jamais perderá. Aleluia! O Senhor marchando-se no seu exército poderoso. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchando-se em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha.
feliz? Você está feliz? Então vamos expressar a nossa alegria. Vamos comigo, vamos lá. Senhor, deixa-nos ouvir. Senhor, deixa-nos ouvir O som da alegria. Senhor, deixa-nos ouvir. Senhor, deixa-nos ouvir O riso dos anjos em sua presença. Em sua presença. Em sua presença. Em sua presença. Senhor, deixa-nos ouvir. Senhor, deixa-nos ouvir O som da alegria. o som da alegria. Senhor, deixa-nos ouvir. Senhor, deixa-nos ouvir O riso dos anjos em sua presença. em sua presença. Em sua presença. Em sua presença. Eu quero me envolver na tua alegria. Eu quero beber do teu vinho novo e me embriagar com teu Espírito Santo e te celebrar No meio do seu povo. Então eu correrei e eu gritarei e eu aplaudirei ao Senhor no meio do seu povo. Então eu correrei e eu gritarei e eu aplaudirei ao Senhor no meio do seu povo. Senhor, deixa-nos ouvir Senhor, deixa-nos ouvir o som da alegria. o som da alegria. Senhor, deixa-nos ouvir Senhor, deixa-nos o ouvir riso dos anjos em sua presença. Em sua presença. Em sua presença. Em sua presença. Eu quero me envolver A tua alegria. Eu quero beber do teu vinho novo e me embriagar com teu Espírito Santo e te celebrar no meio do seu povo. Então eu correrei e eu gritarei e eu aplaudirei ao Senhor no meio do seu povo. Então eu correrei e eu gritarei e eu aplaudirei ao Senhor no meio do seu povo. E eu aplaudirei ao Senhor no meio do seu povo. E eu aplaudirei ao Senhor no meio do seu povo. Glória a Deus. Como é bom, né, irmão, celebrar o Senhor, todos juntos aqui, unidos, em união. Eu gostaria de pedir que cada um de vocês feche esses corredores aqui, dê a mão para o teu irmão. Nessa hora a gente vai fazer um ato profético. Eu queria que você declarasse sobre a vida do teu irmão. Declara uma palavra de bênção sobre a vida do teu irmão nessa hora, querido. Ore pela vida do teu irmão. Se o Senhor está te incomodando ou te direcionando para você em algum lugar orar por alguma pessoa, que você se sinta livre nessa hora. Deixa o Espírito Santo mover nesse lugar, querido. Deixa Ele falar com você. Em nome de Jesus, seja livre nessa hora. Seja livre nessa hora, porque a palavra do Senhor diz
que o Senhor ordena a bênção, onde há comunhão, onde há união dos irmãos, e que nessa hora você possa se sentir amado, abraçado, acolhido. Você saiba que você tem uma igreja que ora por você, como disse o pastor aqui de manhã na mensagem. A igreja orava por Paulo, por Pedro, e em nome de Jesus, milagres aconteciam. Creia que existem pessoas nesse lugar orando pela tua vida, clamando pela tua vida, crendo, mesmo que você ainda não esteja crendo, mas ela crê por você que o milagre vai acontecer na sua vida. Ora pelo teu irmão, meu irmão, não olha para mim não, vira pro teu irmão aí onde você está, ora pela vida dele, clama pela vida dele, derrama uma palavra de bênção sobre a vida dele nessa hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja livre nessa hora. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, eu te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós somos um corpo sozinho não faz nada. A cabeça precisa do pescoço, as pernas precisam do tronco. Nós não fazemos nada sozinho. Em nome de Jesus, entenda isso. Você precisa do teu irmão. Você não anda sozinho nesse mundo. O Senhor te colocou dentro de uma igreja, plantado aqui, porque você depende do seu irmão e o seu irmão depende de você. Então seja bênção na vida do teu irmão, em nome de Jesus. Coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, eu te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória
Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Pra em nós, Espírito, te queremos ver. Chama a presença do Espírito, meu irmão. Sopra em nós, Espírito. Sopra, Senhor. Te querer. Sopra, sopra, Senhor, nessa hora sobre a vida do meu irmão. Sopra em nós, Espírito. Te queremos ver. Que o céu se abra sobre a sua vida. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança, a nossa esperança está em ti, Senhor. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Oh, Senhor, a nossa esperança está em ti, Senhor. Que os céus se abram sobre a vida de cada um aqui nessa noite. E que a bênção que você está esperando, que você sinta agora na sua mão, Senhor, te entregando. Em nome de Jesus, creia que Ele está entregando agora na tua mão a bênção que você tanto estava esperando. Em nome de Jesus. Graça e paz, queridos! Estamos aqui, mais um domingo, para juntos ouvirmos a palavra do Senhor, nesse culto online, né? Nesse domingo, a igreja está aí com as portas fechadas, mas nós temos o benefício da internet para que possamos receber da palavra de Deus. Isso é uma bênção grande, né? Podemos aproveitar dessa ferramenta maravilhosa, digamos assim, para podermos pregar a palavra de Deus. A internet é uma bênção, irmão. A internet é uma bênção. O povo que usa errado, né? É o povo que usa de qualquer jeito e faz dela aí uma bagunça. Usa de um jeito que traz aí vícios, costumes e hábitos que desagradam a Deus, né? Então não é a ferramenta da internet que é ruim. Quem é ruim continua sendo o homem, o coração corrupto, sem Deus, que continua sendo ruim. Mas nós estamos aqui para utilizar essa ferramenta da melhor forma possível nesse domingo, para podermos ouvir a palavra do Senhor. Amém? Você que está comigo no culto da manhã, né? E você que está vendo aí no culto da noite, não se preocupe, é para você ficar aqui, porque Deus vai falar com você. Ah, pastor, mas eu ouvi pela manhã, não precisa ouvir de novo. Precisa ouvir, irmão, porque a palavra de Deus, ela se renova. Aquilo que Deus falou contigo pela manhã, Ele vai falar agora à noite também. Talvez você, né, que está aqui à noite pela primeira vez, não viu pela manhã, depois você pode ver novamente, amanhã, segunda-feira, reveja essa mensagem. Deus vai falar contigo de novo, porque a palavra de Deus, ela é inesgotável, meu irmão. Cada vez que você olha para ela, Deus fala algo ao nosso coração. Então, o teu lugar é aqui mesmo, nesse canal. Aí, conosco,
para ouvir a voz do Senhor falando ao teu coração. Amém? Vamos falar com Deus? Feche teus olhos. Vamos falar com o Pai. Ó Deus, nós te louvamos. Te agradecemos por essa ferramenta maravilhosa que é a internet, porque através dela nós nos conectamos aqui com a Tua Palavra, nos ligamos a Ti com a Tua Palavra e recebemos os Teus ensinamentos. Ó Pai, fala conosco nessa manhã, nessa noite, que o Teu Espírito traga aos nossos ouvidos a Tua verdade, Pai. Faz isso conosco. Fala ao coração da Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, eu tenho dito nas minhas últimas mensagens, pastor Carlos Felipe, pastor João Luiz, antes de desfrutar dos seus dias de férias, temos falado incansavelmente acerca do tema anual da nossa igreja, que é um versículo bíblico. Qual é? Você aí de casa já sabe? Já falou aí? Então fala de novo. Orai sem cessar. Orai sem cessar. E onde está isso? Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Esse é o tema da nossa igreja, o tema anual da nossa igreja, e podemos dizer que ele não deve ser apenas um tema para a nossa vida em 2023, mas ele deve ser um tema para a nossa vida inteira, porque é um tema muito importante para nós. É um tema completamente vital para a nossa caminhada cristã. Um cristão não consegue caminhar, seguir em frente, sem uma vida de oração. O cristão ele não consegue se fortalecer em Deus sem uma vida de oração. O cristão não consegue vencer barreiras, saltar muralhas, sem uma vida de oração. O cristão não consegue experimentar das virtudes de Deus sem uma vida de oração. O cristão não consegue ser cheio do Espírito Santo sem uma vida de oração. Irmãos, sem oração não existe avivamento. Sem a oração não existe uma igreja cheia do poder de Deus. Sem a oração, a gente não vê manifestações sobrenaturais do Senhor. Sem oração, nós não vemos conversões. Sem a oração, a gente não vê os milagres de Deus sendo derramados sobre o povo. Irmãos, a oração, ela é primordial para todas as áreas da nossa vida, principalmente para que você permaneça de pé. Irmãos, quantos testemunhos, quantas narrativas bíblicas, quantos registros bíblicos trazem para nós manifestações da graça e do poder de Deus, fruto de alguém que orou. Muitas histórias bíblicas. Quantos testemunhos no meio da igreja, irmãos que estão conosco, testemunhando sobre milagres, sobre bênçãos derramadas, frutos de orações de irmãos, de irmãs da igreja. São muitos, irmãos, são muitos. Eu me recordo que o meu filho Davi já teve a sua primeira experiência de oração e ele nem tem noção. Ele nem tem noção do que aconteceu. Mas o Davi já teve a sua primeira experiência de oração. Em dezembro, final de novembro, início de dezembro, por ali, meio de novembro, feriado de novembro, se não me engano, 20 de novembro ou 15 de novembro. A gente foi num sítio de um amigo nosso, lá em Guapimirim,
E lá, o sítio de essa família amiga nossa tem um neto, aproximadamente 6 anos. E essa criança estava sofrendo com uma enfermidade e tendo febre. E a mãe relatou, amiga minha, relatou que a febre ia e voltava. Ia e voltava. Então a gente estava ali, na hora do almoço, e eu falei assim: Davi, vai lá orar pelo seu amiguinho. Ora por ele. Foi a primeira vez que eu fiz aquilo. E até hoje, na verdade, foi a primeira e até o momento a última. Eu não me lembro de ter repetido isso. O Davi foi lá, colocou a mãozinha na cabeça daquela criança, que é maior que ele. Davi nem tinha 3 anos, né? Era em novembro ainda. O aniversário dele foi em dezembro. Davi colocou a mão na cabeça dele e pediu: Papai do céu, cura o JB. A gente chama essa criança de JB, porque o nome dele é José Bernardo. Cura o JB. Em nome de Jesus, amém. Ele fez essa oração. Aí nós almoçamos, viemos embora. 2 dias depois, a mãe dessa criança me mandou uma mensagem, toda agradecida. Agradecida a Deus, agradecida a nós, dizendo que depois que o Davi orou por aquela criança, ele não teve mais febre. Aleluia, glória a Deus. Depois que o Davi orou pela vida dele, a febre não voltou mais. Louvado seja Deus. Irmãos, isso é resposta de oração na vida de uma criança. Então, o Davi, com menos de 3 anos, eu posso dizer isso, que nem tinha 3 anos completados, o Davi já teve uma experiência de oração. Mas eu não quero falar sobre o Davi. A mensagem não é sobre o Davi. É apenas uma ilustração para você que está aí me ouvindo, saber que a oração, ou melhor, é para você saber que Deus responde às nossas orações. Aleluia! O nosso Deus é um Deus que tem os ouvidos abertos, atentos para ouvir a nossa oração. E da mesma forma que Deus agiu na vida daquela criança, respondendo à oração do Davi, uma criança de que nem tinha 3 anos, é o Deus que responde à sua oração, irmão. É o Deus que vê a fé que está em você. É o Deus que atende ao teu clamor, louvado seja Deus. Nós precisamos, irmãos, confiar no Deus que responde à oração, porque Ele é Deus que faz maravilhas. Irmãos, nós não podemos deixar de lado essa prática tão importante. A falta de oração, ela é a causa número 1, ela está no topo. A falta de oração, ela é a causa número 1, a principal causa de crentes fracos. Ela é a causa número 1 daqueles que abandonaram a fé. Ela é a causa número 1 daqueles que saíram da igreja, apostataram, se tornaram incrédulos. Ela é a causa número 1 para a queda daqueles que um dia estavam de pé, firmes na palavra. A falta de oração, ela faz isso com a gente. Porque quando nós deixamos de orar, nós estamos deixando de ter intimidade com Deus. Estamos deixando de ter relacionamento com Deus. Então quem deixa de orar está se afastando de Deus. Imagina que Deus está aqui
você está pertinho de Deus. Orando, jejuando, você está aqui, ó, perto de Deus, intimidade, relacionamento, proximidade com Deus, coração alegre, coração fervoroso, pensando constantemente nas coisas de Deus, pensando no reino de Deus, na obra de Deus, em fazer a vontade do Senhor, em obedecer a Bíblia, a palavra de Deus. Está ali orando, você está perto do Senhor. Quando você deixa de orar, irmão, você deixa de orar, você involuntariamente, você dá um passo para distante de Deus. Você deixa de orar, você vai se afastando de Deus. Deus permanece no mesmo lugar. Deus permanece com a mesma essência. Ele é o mesmo. Mas é o homem que começa a caminhar para distante dele. E às vezes o homem começa a querer colocar a culpa nele, em Deus, dizendo, não, Deus não faz nada por mim. Ah, Deus não me atende. Deus está me deixando viver essa vida sofrida. Deus é isso, Deus está deixando aquilo outro. Quando, na verdade, essa pessoa já deixou de orar faz muito tempo. Ela que caminhou para longe de Deus. Irmão, porque quem está perto de Deus, quem está próximo de Deus, quem está com o coração fervoroso, não quer outra coisa, senão viver aquele momento de intimidade com Deus. Porque a presença de Deus é aquilo que nós temos de mais maravilhoso para experimentar nessa terra. Quem está perto de Deus só quer viver esse momento de intimidade com Ele. De ter o seu coração cheio da presença do Espírito Santo. Não pense em outra coisa, somente em ser cheio de Deus. Sai para trabalhar pensando em Deus. Está trabalhando pensando em Deus. Volta para casa pensando em Deus. Está pensando no culto, está pensando na igreja, está pensando na célula, está pensando no louvor, está pensando na palavra, está pensando no momento aqui de estar com os irmãos em comunhão, está pensando em servir a igreja e ao próximo, porque está com o coração cheio de Deus. Está com o coração cheio de Deus. Sabe, irmãos, às vezes, ou melhor, às vezes não, a notícia ruim até chega, porque a notícia ruim chega para todo mundo. Todo mundo recebe a notícia ruim em algum momento da vida. Mas aquele que está com o coração cheio do fervor de Deus, em constante oração, perto de Deus, quando a notícia ruim chega, é diferente. Porque a notícia ruim chega, mas ele já coloca diante do Senhor. Não abala ele, sabe? Não derruba ele. Claro que notícia ruim, algumas de tão ruim que são, elas fazem com que você, né? Fique temeroso, preocupado, mas é diferente, porque para aquele que está com Deus, ele até pode ter esse impacto, né, de preocupação, mas ele não vai ficar paralisado, ele não vai ficar neutralizado, as forças dele, porque ele está perto de Deus. Então vem aquela preocupação, mas ele já logo é tomado pelos pensamentos espirituais, pelos pensamentos da palavra do Senhor, e ele já coloca para Deus aquilo, e o coração dele começa a estar sintonizado com Deus novamente. E ele vai para a oração, ele vai para o joelho, Senhor, abençoa essa causa, muda, Pai, cura essa enfermidade, muda essa história financeira, abençoa o meu lar, abençoa a minha família, toca na minha esposa, toca no meu marido, toca no meu filho, toca no meu vizinho, abençoa meu Pai, converte corações, cura meu Pai, liberta. Esse é o crente, meu irmão, que está em constante oração. O comportamento dele é assim, diferenciado. O semblante dele é diferente, porque ele está perto de Deus. Meu irmão, quem está perto de Deus, até o seu rosto é diferenciado. Eu não estou falando aqui, irmão, é mais bonito, porque a pele dele é mais lisa. Não, irmão, isso aí você deixa que os cosméticos fazem a parte dele, né? As cirurgias plásticas fazem a parte dela, né? As maquiagens aí, né? Fazem a parte dela, né? Não estou falando disso não, irmão. Mas o crente, aquele que está perto de Deus, cheio de intimidade do Senhor, a vida dele tem algo diferente, que é inexplicável. Só explica quem também compartilha da mesma fé. Por que é diferenciado? Porque ele tem a presença de Deus. Aleluia.
Louvado seja Deus. Agora, irmãos, a Bíblia fala, né? Orai sem cessar. E talvez você está aí ainda se perguntando, mas orai sem cessar, qual a importância disso? Qual a importância? Por que orar sem cessar? Se de tudo que eu disse você ainda não se convenceu, eu quero ainda fazer duas afirmações que eu não consegui fazer nas últimas mensagens que eu preguei, mas eu vou conseguir hoje. Nesse domingo nós vamos fechar. A primeira afirmação é: por que eu devo orar sem cessar? Sabe por quê? Porque a oração, ela é o segredo da santidade. Você pode repetir aí na sua casa comigo? A oração é o segredo da santidade. Irmãos, para nós vivermos uma vida santa, para nós vivermos uma vida que agrada a Deus, para nós vivermos uma vida em que a vontade de Deus prevaleça em nós, dentro de nós, só será possível se tivermos uma vida de oração. Não é possível de outra maneira. Para nós vivermos em santidade, se torna necessário ter uma vida de oração todos os dias. E eu posso trazer um embasamento bíblico para você. Você lembra do que aconteceu lá em Mateus, capítulo 26? Você lembra? Vou te lembrar então. Lá em Mateus, capítulo 26, Jesus convida alguns discípulos para irem com ele orar. E Jesus vai com esses 3 discípulos a um lugar de oração. Chegando lá, Jesus fala para os discípulos assim: fiquem aqui, vigiem comigo, porque eu vou me retirar para orar. Então, lá naquele lugar, que foi Jesus e os outros 3, ainda tinha um lugarzinho que era só para Jesus. Então, ele fala com os 3, ó, vigiem comigo aí. Vocês 3 fiquem aqui, que eu vou ali orar. O que foi que aconteceu, irmão? Jesus foi lá sozinho orar. Daqui a pouco, Jesus volta para encontrar os discípulos. Como é que os abençoados de Deus estavam? Dormindo. Jesus foi orar, falou que era preciso que eles estivessem também em oração, vigiando em oração, e Jesus se retira para orar e quando volta está os discípulos dormindo. Jesus chama a atenção deles. Jesus chama a atenção ali deles, dizendo que você tem que orar. E Jesus novamente, então, fala que eles deveriam ficar em oração e vai para esse lugar sozinho. Pela segunda vez, Jesus volta. Como é que os homens estão? Orando, né? Nada. Dormindo de novo. Dormindo de novo. Jesus chama a atenção deles novamente. E pela terceira vez, Jesus vai e se retira para o lugar secreto da oração e fala para eles ficarem ali também em oração. Pela terceira vez, irmão, Jesus volta. Agora eles vão estar orando. Que nada. Quando Jesus volta, eles estão dormindo de novo. Meu irmão, como é que pode? Jesus fala pessoalmente com eles. Fiquem em oração. E nem assim eles conseguem. E eles estão ali dormindo, Jesus fala, nem por 1 hora vocês podem vigiar. E Jesus então desce com eles daquele lugar, sai daquele lugar com eles. E logo após aquele momento de oração, a Bíblia diz que chegou ali no Getsêmani os soldados romanos, junto com o traidor Judas Iscariotes, e leva Jesus preso. E depois desse fato, o que aconteceu? Você lembra? Pedro ficou observando de longe Jesus. Jesus lá apanhando, sendo humilhado, e está Pedro olhando de longe. Pedro era um daqueles 3 discípulos que estava lá dormindo, que não oraram.
Pedro era um daqueles que estavam lá, ó, cochilando ao invés de orar. Pedro está olhando, Jesus sendo humilhado. O que aconteceu, irmão? Alguém reconheceu Pedro. Este é um deles, dizendo, ó, esse Pedro aí, esse rapaz aqui, ele é amigo de Jesus. Lembra? Não foi só uma pessoa. Não foi só uma pessoa que reconheceu Pedro. Aí diz, olha, ele é um deles. Ele anda com Jesus. Ele é amigo de Jesus. O que Pedro fez? Você se lembra? O que Pedro fez? Pedro disse, não, é engano. Eu nem conheço ele. Pedro negou Jesus. Pedro negou Jesus. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Veja só, querido. Pedro, o discípulo que não orou, o discípulo que dormiu ao invés de orar, foi aquele que negou Jesus. Então, veja só, a oração, ela é o segredo para que você viva em santidade. Pedro deixou de orar. Pedro deixou de buscar a intimidade com Deus. Pedro deixou de ter uma intimidade, um relacionamento com Deus, em buscar a face do Senhor, em buscar a ajuda de Deus. E o que aconteceu? Pedro caiu. Em meio à tentação e à provação, Pedro caiu, negou Jesus. Irmãos, se você deseja ter uma vida que agrade a Deus, uma vida de santidade, uma vida de obediência a Deus, não tem outro jeito, não tem outro segredo, não tem uma fórmula, não tem um remédio, um comprimido para você tomar todo dia de manhã, não tem um conta-gota para fazer ali 5 gotinhas disso, 5 daquilo, para fazer você ser forte espiritualmente. Não tem. Somente com oração. E claro, palavra de Deus. Queridos, você precisa se dedicar em oração. Porque é através dela que você é fortalecido. Veja o exemplo de Pedro. Ele preferiu dormir do que orar. E logo, algum tempinho depois, minutos ou horas depois, fez algo desagradável a Deus, que foi negar a Jesus. Meu irmão, ore mais, busque mais. Você só tem a ganhar com isso. Você só tem a se aproximar mais de Deus. Então guarde no teu coração e na tua mente essa primeira afirmação. A oração é o segredo da santidade. Amém? Aleluia. A segunda afirmação que eu quero trazer para nós neste domingo é a seguinte: a oração traz as bênçãos de Deus para nós. Repita comigo. A oração traz as bênçãos de Deus para nós. Amém? Olha, meu irmão, quem deixa de orar está deixando de receber bênçãos especiais do Senhor. Quem deixa de orar está abrindo mão de receber da graça do Senhor. Quem deixa de orar está abrindo mão de receber vitórias que vêm da parte de Deus. Eu também posso trazer alguns versículos bíblicos para que você possa entender melhor sobre essa afirmação. Você lembra o que aconteceu lá em Lucas 18? Jesus contou uma parábola. Uma parábola que falava sobre um juiz que era mau. A Bíblia chama aquele juiz de um juiz iníquo. Um juiz devasso, perverso, sem coração, completamente rude. E esse juiz, ele
pelo cargo que ele exercia, é óbvio, é claro, ele julgava, né, as causas do povo. E nessa parábola, ou seja, nessa história que Jesus mesmo conta, diz que chegou uma mulher que constantemente importunava aquele juiz, pedindo para que ele julgasse a favor da causa dela. Mas aquele juiz não dava ouvido para ela. Aquele juiz não batia o martelo em favor dela. Mas aquela parábola contada por Jesus, Jesus disse que aquela mulher, constantemente, animosamente, ela ia diante daquele juiz, mesmo que ele não desse atenção, mesmo que ele não respondesse positivamente, ela ia lá e continuava a pedir para ele julgar a causa dela. Aquela mulher não desistiu, aquela mulher não desanimou, aquela mulher, ao receber uma palavra negativa do juiz, não fez com que ela deixasse de lado o seu pedido, mas ela voltava lá e pedia novamente. Ela ganhava um não e voltava e pedia de novo. Ela era humilhada e ela ia de novo e pedia. Até que um dia, irmãos, essa parábola contada por Jesus, Jesus disse que esse juiz resolveu julgar a causa daquela mulher. Pela insistência dela, aquele juiz concedeu favor à causa daquela mulher. Respondeu positivamente à causa daquela mulher por conta da insistência dela, por conta da perseverança dela. Tá bom, pastor. O que essa parábola quer dizer então? Irmãos, a resposta está na própria parábola. Se esse juiz que é mau julga as vossas causas, quanto mais o nosso Pai julgará a causa de vocês. Veja só, se um juiz que é mau, rude, perverso, né, devasso, é um juiz de coração fechado, se esse homem quer tudo isso de ruim, pela insistência daquela mulher, ele atendeu a petição dela, quanto mais nosso Deus, que é bom, que é justo, que nos ama, atenderá a nossa causa, atenderá a nossa oração, atenderá o nosso clamor. Meu irmão, entenda isso. O nosso Deus, Ele abençoa a sua vida quando você ora a Ele. Aleluia! Deus é bom demais. Ele nos ouve, Ele nos atende. Então, nós precisamos ser como essa mulher. Não devemos desistir, não devemos desanimar, não devemos esquecer da nossa causa, mas devemos pleitear todos os dias diante de Deus. Devemos diante de Deus todos os dias dobrar o nosso joelho e pedir. Não importa quanto tempo, você não pode ceder à mentira que diz: Deus não está nem aí para você, Deus não está te ouvindo, Deus não quer saber disso. Isso tudo é mentira do inferno, meu irmão. Você não deve dar atenção a isso. Você tem que ser como essa mulher, que olha, ela recebia um não, mas ela ia lá e pedia de novo. Ela recebia não, voltava lá e pedia novamente. Seja como essa mulher, seja perseverante na oração. Aleluia, aleluia. Irmãos, a palavra de Deus diz, lá em Hebreus, capítulo 11, o seguinte: Deus é galardoador dos que o buscam. Deus é galardoador do que os buscam, dos que o buscam. Olha só, meu irmão, aqueles que buscam a Deus, a Bíblia diz que Deus concederá recompensas a eles, galardão a eles, presente a eles. É como se fosse isso. É o galardão do Senhor. Aqueles que buscam a Deus, Deus tem bênçãos para derramar sobre a vida deles. Aleluia! É isso que a Bíblia diz.
Mateus capítulo 7 diz que Deus concede boas dádivas àqueles que lhe pedirem. Deus concederá boas dádivas a esses que lhe pedirem. Mateus capítulo 7 fala sobre aquele texto. Porventura um pai dará uma pedra ao seu filho que pediu um peixe? É claro que não. Né? E aquela história continua. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais nosso Deus que está nos céus concederá boas dádivas aos que lhe pedem. Meu irmão, Deus concede boas dádivas para aqueles que buscam a sua face, para aqueles que lhe pedem. Deus lhe concede boas dádivas. Você não pode deixar de orar, porque quem deixa de orar está abrindo mão de receber das boas dádivas de Deus. É isso, meus irmãos. Deixar de orar, você só tem a perder. Você só tem a deixar de receber. Você só tem a deixar de ganhar. Porque a oração, ela só traz benefício para nós. Nos últimos 2 sermões eu tenho dito sobre isso. Afirmações acerca da oração, do porquê nós devemos orar sem cessar. Nós falamos aqui, a oração é um privilégio. A oração é um dever. A oração é o segredo da santidade. A oração nos aproxima de Deus. E a oração traz as bênçãos de Deus para nós. Se você não viu a explanação acerca dessas afirmações, eu convido você a depois procurar aqui no nosso canal, nos últimos domingos que eu preguei, para você poder ouvir um pouco melhor sobre essas outras afirmações, para você entender melhor sobre o que é a vida de oração e entender o tamanho da importância da vida de oração para a vida de um cristão. Irmão, meu querido irmão, minha querida irmã, que em 2023 você possa se firmar mais em oração, orar mais, buscar mais, porque, irmão, você só tem a ganhar com isso. Em toda a história cristã, em toda a história da igreja, não houve um homem, uma mulher, que ao final da vida se lamentasse por ter orado muito, reclamasse porque orou muito. Mas o contrário existiu. Homens e mulheres que no final da vida se lamentaram por terem orado pouco, ou por entenderem que mesmo orando muito, poderiam ter orado mais. Oração nunca é demais, irmão. Ninguém nunca vai se arrepender por ter orado muito. Porque quem ora muito, colhe muito fruto. Quem clama muito a Deus, recebe também muitas bênçãos de Deus. Então que 2023, irmão, a sua vida de oração, ela possa assim, subir como um avião, meu irmão, como um foguete. Você decolar nas asas do Espírito, cada vez orando mais. Amém? Faça esse voto com Deus. Assuma esse compromisso com o Senhor de orar mais, de buscar mais, porque você vai ser ricamente abençoado se você tomar essa decisão, eu tenho certeza, e depois você vai me contar. Depois você vai testemunhar do que Deus começou a fazer na sua vida, no seu trabalho, na sua família, na sua casa, quando você decidiu orar mais. Deus assim abençoe a sua vida, te faça resplandecer mais e mais, te faça crescer ainda mais esse ano, em nome de Jesus. Abaixe teus olhos. Abaixe tua cabeça, feche teus olhos, desculpe, melhor dizendo. Feche os olhos, abaixe a cabeça e vamos falar com Deus. Pai, abençoa o teu povo. Deus, nesses dias onde muitos irmãos e muitas irmãs têm folga no trabalho, estão mais tempo em casa, e essa palavra pregada, Pai, tem tudo a ver com a nossa dedicação para contigo. A começar nesses dias, Senhor,
Quantos meus irmãos estão desfrutando do descanso aí do trabalho? Que nós venhamos nos dedicar mais em oração. Buscar mais em oração. Buscar mais a tua face. Ó Deus, faz isso no nosso meio, a começar em nós, a começar em mim. Um movimento de oração, Pai. De busca incessante a Ti. Um movimento, meu Pai, de clamor em cada coração, no meio da Tua igreja. Faz isso, Pai, em nós. Entre nós e através de nós. Ó Deus, e nos perdoa, porque negligenciamos esse assunto tão importante. Porque deixamos de lado essa prática importante, Pai, da nossa vida. Mas que seja diferente, Pai. Que seja diferente a partir de agora. Para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Nós queremos, nessa hora, ofertar ao Senhor, devolver o nosso dízimo. Para nós é um privilégio poder participar desse momento, porque nós reconhecemos que tudo que temos, tudo que recebemos, vem das boas mãos de Deus. Então, o que nós fazemos com o dízimo, com a oferta, é apenas devolver ou dar parte daquilo que Deus mesmo tem nos dado. A palavra do Senhor diz que a alma generosa prosperará. Veja que ensinamento maravilhoso. Na vida daquele que crê em Cristo, que obedece à palavra de Deus, é o inverso do que o mundo diz. O mundo diz, retém, segura, esconde, não dá para ninguém, seja egoísta porque você vai ter mais. Isso é o mundo dizendo. Mas a palavra de Deus diz o contrário. Aquele que é generoso, ou seja, aquele que dá, aquele que abençoa, aquele que compartilha, né? Aquele que abre a mão e abençoa a vida do outro, esse vai prosperar. É mistério de Deus, irmão, são coisas de Deus. Então, o caminho do mundo é diferente do caminho da palavra de Deus. Então, você não pode cair no engano do mundo, pensando, não, vou reter, não vou compartilhar com ninguém, não vou abençoar ninguém, entendeu? Não vou ofertar, não vou devolver meu dízimo, não vou dar quilo de alimento para nada, não vou ajudar ninguém, porque eu preciso guardar para que eu tenha mais. Pxi, você não entendeu nada, irmão. É diferente. O caminho bíblico é diferente. A alma generosa, ela vai prosperar. Então você abençoa de um lado, Deus do outro lado te dá em dobro. Aleluia! Recebe essa palavra, irmão, no teu coração, para que você experimente essas virtudes da palavra de Deus. Aí na nossa tela tem o nosso Pix. Você pode fazer aí um Pix, também uma transferência bancária. Então está aí na tela as informações da nossa igreja. Você pode participar também desse momento, dessa forma aí. Fique à vontade. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor. É um privilégio para nós participar desse momento. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Ó Pai, nós queremos consagrar a Ti dízimos, ofertas. Ó Pai, te louvamos porque nada tem nos faltado. Ó Deus, e para nós é uma alegria poder participar daquilo que o Senhor tem feito nessa terra. É para nós uma alegria participar da contribuição, Pai, no meio da Tua igreja, para a expansão do reino de Deus nessa terra. Abençoa o Teu povo, Pai generoso, que a Tua palavra se cumpra na vida de cada um. E aquele irmão que hoje não pode, aquela irmã que não pode, pedimos a graça do Senhor sobre ele, sobre ela, e abençoa, abre as portas do céu e derrama chuvas de bênçãos, ó Pai, para que eles possam participar brevemente desse momento também juntamente conosco. Em nome de Jesus, amém, amém. Louvado seja Deus, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Oh, meus irmãos, nós estamos chegando ao fim do nosso culto. Já estou sentindo saudade de você, porque eu estou aqui pregando essa mensagem, a igreja está vazia, né? Já não, eu ia falar uma coisa, vou mudar aqui. Eu não me acostumei
a isso. Eu ia falar que eu já tinha desacostumado por causa da pandemia, mas é muito ruim, irmão. É muito ruim. Igreja vazia é ruim demais. E eu só penso aqui, ó, quando eu estou aqui sozinho, com a equipe nem está aqui mais. A equipe está lá na sala de transmissão e agora eu estou aqui, ó, nesse momento no templo sozinho. Não tem ninguém aqui comigo. Eu e Deus aqui. Isso só me faz pensar nos irmãos que estão lá na igreja perseguida, né? Que é assim que eles têm que fazer. Eles não podem cantar, eles não podem pregar em voz alta, porque se eles forem pegos, eles serão mortos. Então, os templos vazios, eles têm que estar escondidos. E aqui no Brasil você pode vir para a igreja, você pode cantar, eu posso botar ali o meu rosto na janela e gritar em alta voz, Jesus Cristo é o Senhor, e eu não vou ser preso por isso. E a gente tem essa liberdade, aí chega o domingo, o irmão, a irmã fica em casa. Ah, não pode, irmão, não pode. Então, já estou com saudade de você, né? Um domingo só, que a gente está tendo esse culto online, eu estou com saudade de você, quero ver você aqui no próximo domingo, 9 horas, 18 horas. Pela manhã, vai estar conosco no próximo domingo o pastor Marcos Batista. Olha só, vai estar de volta aí, um grande pregador da palavra de Deus, vai estar conosco aí no próximo domingo às 9 horas. Vem para cá, irmão. Né? Você que pode vir, acorda mais cedo. Vem para cá, irmão. Não fica aí dormindo não, no sofazão não. Vem para o culto aqui, dá um abraço aqui em mim, né? Vem orar por mim, vou orar por você também. Próximo domingo vem para cá então. Também quero te relembrar que, ó, primeira terça-feira de março, nossa reunião de oração também vai voltar a ser presencial. Então, toda terça-feira às 20 horas, a partir de março, seu lugar aqui na igreja, para nossa reunião de oração, clamar ao Senhor, né? Você que ouviu essa palavra hoje está aí incendiado, quer orar mais? A partir de março, terça-feira aqui às 20 horas, toda semana. Vem para cá. A transmissão vai continuar, mas ó, a transmissão é só para quem não pode, hein? A transmissão não é para preguiçoso não, hein? A transmissão é só para quem tá, né, sai tarde do trabalho, está no caminho, não consegue chegar a tempo. Você que pode, seu lugar é aqui, mano. Você tem que estar aqui com a gente, tá bom? Lembrando também aí que no próximo sábado, dia 25, teremos aí o culto aí com os nossos irmãos motociclistas, né? Nossa igreja abriu as portas para os nossos irmãos. É um evento deles, mas dentro da nossa casa. E nós abrimos as portas aqui para eles, cedemos o espaço. Nosso irmão Mauro, né, que organizou esse evento, esse culto, vem para cá, vamos fazer parte com eles. Os irmãos com aquelas motos bonitas, né, aquelas motos grandes. Eu não vou vir com a minha moto, já falei. Não vou vir com a minha moto, porque eu não vou passar esse vexame. Minha moto pequenininha, apesar de, né, ela ser toda preta, não chama muita atenção, mas pequenininha, vou botar do lado de uma moto daquela lá, os irmãos vão rir da minha cara. Então eu vou vir de carro, né? Vou vir de carro, porque minha moto vai parecer uma bicicleta perto das motos dos irmãos aí, né? Mas brincadeiras à parte, vem para cá então sábado, dia 25, tá? O culto vai ser às 19 horas, acho que é 19 horas. Deixa eu ver se eu acho aqui a divulgação do culto para que eu não fale o horário errado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Próximo sábado, dia 25. Vamos lá. Para eu falar o horário certinho para você. Pronto. Dia 25 às 19 horas. Isso mesmo. Então, vem para cá no próximo sábado às 19 horas, tá bom? Participar desse grande culto. E lembrando para você, ó, é a última semana para você se inscrever no nosso curso. Nosso curso, treinamento, aí vai ser um treinamento de voluntários. Já temos 30 pessoas inscritas, vai bombar, hein? Você que quer ser voluntário, você que já é voluntário e você que não quer nada, não quer ser voluntário, mas se inscreve também, fica aqui comigo. Aproveita mais, dá uma condicionada da igreja, né? Se inscreva, pode me procurar, porque serão 4 aulas de 1 horinha só, depois dos cultos da manhã, 4 aulinhas só para você aí ouvir sobre esse tema tão importante e você vai ser incendiado, viu, irmão? Faz esse curso, vai ser uma bênção, tá bom? Amém? Glória a Deus? Então vamos finalizar o nosso culto, louvando Deus por esse dia, né? Obrigado, Pai, por esses cultos, obrigado por essa palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa o teu povo nesses dias. Ó Deus, guarda os teus servos. Abençoa nossos queridos adolescentes,
lá naquele retiro. Faz, ó Pai, uma obra poderosa naquele lugar de conversão, de salvação, de regeneração. Ó Deus, abençoa aquele sítio, meu Pai. Queremos ouvir testemunhos maravilhosos daquilo que o Senhor fez. Então abençoa toda a equipe, renova, dá força, meu Pai. Reanima. Ó Deus, toma aquele lugar em tuas mãos e enche do teu poder, Pai. Ó Deus, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Receba a bênção. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno e bondoso Pai, e a comunhão, o consolo do Espírito Santo de Deus, seja sobre ti, sobre a tua casa e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, uma boa semana.